Fala família, sejam bem-vindos ao canal. Bom, mais um vídeo aí do backtest do operacional do Ogro de Wall Street pro dólar, tá? Nós já fizemos aí alguns. Para quem não tá aí acompanhando, nós já tivemos 3 dias, tá? Nós estamos agora indo pro 4º dia do backtest e a gente está fazendo esse operacional do Ogro, beleza? Então o que a gente tem que dar uma olhadinha aí antes de abrir? Então, ó, vou até passar para um time frame maior, que a gente consegue ter uma noção bem legal, ó, tá vendo? Tá uma tendência de baixa, a gente bota aqui um fibozinho, ó, pega aqui da mínima para máxima, você vê que ele veio aqui, ó, na retração e tá aqui embaixo, né? A gente tá com esse fibo aí, no período mais curto, ó, ele já começou a fazer aqui uma tendênciazinha de alta, né? Ele tem aqui uma LTAzinha aí, tá? O que a gente vai pensar? Vamos acompanhar aí onde tá abrindo, onde vai estar abrindo. Então lembrando, quando está nessa fase do leilão aí, você pode estar visualizando pelo book ou você pode estar visualizando pelo livro de ofertas. Está vendo aqui, ó? Quando você vê aqui embaixo, ó, você já está vendo já o movimento da onde está entrando já aí no book, né, o leilão, tá vendo? Ó, de abertura, ó. Aqui você consegue acompanhar onde estão as ordens, ó. Tem que esperar aí poder ver onde é que ele vai abrir realmente, mas em tese está nessa região aqui. É uma briga que o ativo já está começando a fazer, tá? Então aqui ele está perdendo até esse fundo, ó. Então pode ser que a gente tenha um dia aí de queda legal, ó. Abriu abaixo do fundinho lá, tá? Então a gente tem aí um início já de gap, né? A gente tem algumas opções aí para operar gap, né? Você pode operar a favor do gap, contra o gap, né? Então, por exemplo, ó, você já teve aqui um gap de 55 pontos. Então, tem alguns operacionais que daqui você já pode dar uma entrada de compra aqui no rompimento da máxima, tá? Então, quando ele rompe aqui essa máxima, você entra comprado com stop aqui na mínima, tá? Lembrando aqui que como a gente está com uma distância muito grande aqui da média de 8 períodos ou da média de 20 períodos, ó, a distância bem grande, ele pode vir fazer um pullback ou na própria média ou em um fundo aqui mais relevante, tá vendo, ó? Para poder ela desenvolver esse período. Esse trade de iniciozinho aí da manhã é um trade que normalmente é bem perigoso, tá? É um trade que é mais arriscado. Então você tem que desalavancar para poder entrar num trade desse. Então aqui, ó, já teria dado aí 3 pontos com 13 de risco mais ou menos, tá? Então o que eu posso fazer também é o quê? Eu posso traçar um fibo aqui, ó, para poder ver até onde ele pode estar indo fazer um pullback, imaginando que ele pode estar fazendo o quê? Vamos supor que ele tem aqui, o Ogro às vezes faz esse tipo de desenho pra gente. Quando ele abre um gap, como se ele tivesse aqui um candle invisível, tá? E aí, sendo esse candle invisível, o que pode o preço estar fazendo aqui? Tá vindo fazer aqui um pullback, tá? Para poder fazer o quê? Dar continuidade aqui na queda. Aí perder esse fundo aqui seria um pivôzinho de baixa. Agora, como é um gap muito grande, esse candle fantasma aí, né, como ele fala, que você imagina o seguinte, se o mercado nosso não tivesse esse fechar o mercado, ele continuasse funcionando na madrugada, você teria entendido o quê? Que do ponto que fechou o mercado até agora, ele caiu, tá vendo? Mas como que esse mercado caiu? Você não sabe, você não consegue saber se ele caiu fazendo um zigue-zague, se ele caiu numa pernada só, então você não tem esse pré-market, né? Como tem quem galera que opera Nasdaq, que opera lá fora, que tem aí, né, o mercado rodando direto, né? Bom, vamos esperar aí ver o que vai acontecer. Agora, como a gente está pensando aqui numa venda, eu poderia aqui, ó, perdendo esse fundo aqui, ó, pensar numa venda. Ó. O problema é que aí eu teria que projetar isso aqui, ó, bem grande, ó, essa projeção. Talvez ela não seja muito realista. Mas se eu entrar nesse fundo aqui, ó, inicialmente onde estaria meu stop? Lá, ó, 19 pontos. Aqui estaria o stop, tá? Então, se eu perdesse esse fundo aqui, eu poderia... Ele está com um volume bem grande, tá vendo? Ó? Os compradores estão entrando bem forte aqui. Então, se os vendedores eles conseguirem perder esse fundo, eu poderia até fazer uma venda aqui, tá vendo? Porque indica o quê? Que os compradores fizeram muita força e não conseguiram. Só que o meu stop é lá em cima. Deixa eu ver se está com a estratégia aqui já. Isso aqui é uma ordem. Opa, já deu entrada. Ó. Teria dado entrada. E estaria dentro do gerenciamento, tá? Eu vou colocar aqui a ordem, se ele pegar, ó, pegou minha ordem. Então, vamos lá.
Aqui eu posso até ajustar, tá vendo? Inicialmente eu coloquei esse trade com R$250, mas eu posso aqui ajustar para 210, tá? O problema aqui é que para eu projetar, eu poderia projetar essa pernada toda aqui ghost, ou eu poderia projetar somente esse movimento, esse fundo, tá? Como a gente às vezes opera um range, como a gente projeta o range, tá vendo aqui, ó? Eu posso projetar isso aqui, ó, tá? Então aqui estaria um primeiro alvo, que é a projeção aqui do meu risco, tá? Então eu vou projetar o meu risco uma vez aqui para baixo, tá? Então 50 aqui. Inicialmente o meu stop está lá em cima, ó, de R$200, tá? Vou botar aqui R$200 cravadinho. É uma operação mais arriscada, é uma operação que realmente, vamos dizer assim, se você está acostumado a operar com 2 contratos, o ideal é você entrar com um, enfim, você entrar um pouquinho menor porque o risco é muito grande. Agora, ele já caiu bastante, né? Ele fez um gap aí de baixa muito grande. O ideal é que ele já venha aqui perder esse fundo aqui do 4, né? Deixa eu aqui aumentar. O ideal é que ele não perdesse esse pavio aqui, ó. Ele fez o pullback aqui nesse fundinho aqui. O ideal é ele não perder essa linha aqui, tá? Mas o stop por enquanto ainda está lá. Agora, se de repente fechar aqui um candle vermelho abaixo, eu posso de repente descer esse stop para proteger um pouquinho mais. Tá vendo? Como é uma entrada que a gente imaginou aqui um candle fantasma fazendo esse movimento aqui, ó. Então já é uma entrada bastante arriscada, ó. Ver se eu poderia proteger aqui, ó. 85, seria bom se eu protegesse. Tá vendo? E o ideal seria que ele viesse com mais força, porque ó, olha o volume desse candle, ó. Teve bastante volume. O volume de compra, tá vendo? Ele tá descendo uma escadinha, tá vendo? Ele não tá conseguindo fazer força. Então a tendência aqui maior é que ele dê essa continuidade, né? Vamos ver. Agora 1, 2, ó, 3 candles já que fica em cima dessa resistênciazinha aqui, ó. Se ele fechasse um candlezinho vermelho, já me ajudaria mais a descer esse stop. Ele não perder esse topinho aqui, ó. O que acontece? Se ele rompe aqui esse topo, a tendência é ele ir lá buscar a máxima do dia, tá? E aí, rompendo a máxima do dia, a nossa análise ela pode ser invertida aqui e ele vir buscar o fechamento do gap, né? Agora, se ele fizer esse candlezinho vermelho, ó, seria bacana para a gente poder abaixar esse stop, né? Aqui, ó, o que acontece? Tá vendo? A média de 8 já chegou, tá? Então ele pode vir fazer um pullbackzinho na média de 8 e depois cair. Por isso que eu não queria deixar aqui por causa disso, tá vendo? Ele estaria acima da média de 8. Então, se eu seu stop aqui, ele pode vir me estopar, fazendo um pullback na 8 e depois derreter. Então, eu tenho que segurar esse trade aí, ó. Agora, o problema é, se ele, ao invés de fazer aqui um pullback na 8 para descer, ele for fazer um pullback na 20, aí já era. Aí vai pegar meu stop aqui, tá? Então, esse primeiro trade aí é um trade bem arriscado, tá? É parecido com o trade da VWAP, né? Pra galera que já conhece aí, tá vendo? Pensando nesse movimento aqui como um pivô, ele já fez, ó, já vou descer aqui para esse candle vermelho, ó. Pensando aqui no pivô do candle fantasma, ó, o que ele fez aqui, ó? Ele tinha feito um impulso, tá? Que a gente não sabe de onde que veio esse impulso. Aí ele teria feito uma correção aqui e um novo impulso. Então aqui ele confirmou o pivô. Mas quando ele vem fazer esse pullback, ó, perdendo aqui, ó, fazendo acima da cabeça do pivô, ele já mostra que é um pivô fraco. Então a gente já tende aí a se preocupar mais com a proteção. Que o ideal aqui é que ele não perca esse candle vermelho, tá, pessoal? Então, se ele romper para cima esse candle vermelho, a média de 8 aí pode estar virando para cima aí e ele ir lá no 20 fazer o pullback, né? Agora a gente tem que esperar, não tem jeito. Lembrando aí que o backtest ele é feito com uma velocidade um pouco maior, né? Até para dar dinâmica aí para os vídeos também. Mas o mercado ele tende a se movimentar numa outra velocidade, né? Aqui ele está começando a fazer aqui uma LTAzinha, ó. Ele está respeitando essa LTA, tá vendo? Com o paviozinho. Se ele rompesse essa LTAzinha aqui, ó, já pode até estar com uma carinha de bandeira, ó. Mas ele teria que fechar aqui abaixo, rompendo e ir embora e parar de tirar a gente do calor, né? Essa ideia de proteger o candle no candle de cor contrária, ele acaba sendo uma proteção boa aí pra gente, né? Ó, tá vendo? Ele fez aqui, ele deixou esse candle vermelho, tá vendo? Mas eu não queria jogar pra cá, por quê? Eu poderia jogar pra cá agora, ó, candle de cor contrária, lembra? Mas, se eu jogo pra cá,
eu tenho o quê? O risco aqui desse violino. Ó. Por exemplo, ó, se a gente olhar bem aqui, ó, ele com esse pavio aqui, ele fez o quê? Ele rompeu essa região aqui, ó, que era a região que essa paviozada aqui estava segurando, tá vendo? E aí ele foi embora. Então a gente tem que tomar esse cuidado aí. Ó, pegou meu stop. Na hora que a gente estava com a tela travada. Beleza, pegou o stop. Stop é para isso. O stop é proteção, né, pessoal? Então, assim, o que que a gente... Uma coisa que realmente, assim, é muito difícil pra gente aceitar esse primeiro stop e tal. O Guru sempre fala muito que esse primeiro stop aqui, ó o stop lá, R$105, tá? Então, o Guru sempre fala o seguinte, que o primeiro stop é o pior, tá? Lembrando que se eu tivesse aqui na operação do pivô, o stop estaria aqui em cima ainda, ó. Então, eu não teria sido estopado. E pode ser que ele esteja fazendo aquilo que eu falei, ó. Tá vendo? Eu tinha falado isso aqui, ó. Que eu não estava passando para cá o stop por causa desse pavio aqui, tá vendo? Agora ele fez a mesma coisa. Ele foi lá, me estopou com esse pavio e o vendedor empurrou ele para baixo de novo. Então pode ser que ele agora derreta, tá? Mas agora eu não tenho como entrar nesse ponto, tá? Tá vendo, ó? Como é que ele está respeitando aqui aquela ideia? Então, de repente, se ele estiver querendo desenhar uma bandeirinha, como ele está ainda com esse gap, a gente pode tentar visualizar algo assim, ó, tá? Então, se ele estiver aqui, o ideal seria que ele fizesse o quê? Que ele perdesse esse fundo, fizesse algum pullbackzinho para depois ir derreter, tá? Porque se romper para cima, é a mesma coisa. Ele teria que fazer um pullbackzinho para poder a gente ter alguma entrada aí, tá? E a gente está com candle 12 ainda, a gente precisaria de mais candles aí para a gente poder ter a nossa entrada aí da nossa regra de coloração do Tabajara, né? Vamos ver o que ele vai fazer aí. Eu tenho aí a gestão de risco, tá? A gente já fez outro vídeo de gestão de risco, né? A gente tem várias opções, né? Mas o que a gente está fazendo é de R$250 de stop. Então, eu não estou medindo a quantidade de contratos, eu estou medindo a quantidade de contratos em cima do valor do stop, tá? Então, a gente aceita inicialmente no máximo R$250 para entrar no trade, tá? E tem esse stop aí máximo também para o dia, tá? Perdeu aí, tomou 2 stops desse daí, encerra o dia, né? Quando a gente vai protegendo, a gente acaba diminuindo. Então, por exemplo, o stop inicial, que era de 250, ele virou 105. Não era de 250 nesse trade, era um pouco menos, né? Deixa eu ver aqui. 180, R$190, se botasse um pontinho a mais para botar o stop. Então, não é aí um stop muito caro, né? Vamos dar uma andada aí para ver o que vai acontecer. Nesse ponto, ó, a média de 20 está chegando. Então, aqui ele pode também ficar aqui numa consolidaçãozinha para quando a média de 20 chegar, ele derreter. Vamos ver. Mas, por enquanto, vendidaço, tá? Vendidaço esse dólar. Vamos ver se ele vai ensaiar. Ó, ele rompeu aqui para cima, tá? Lembrando que ele ainda não pegou o nosso stop inicial, ó. Seria sido estopado agora. Teria sido estopado agora, nesse minuto teria sido estopado. Então, o que a gente consegue ver aqui, ó? Essa proteção que a gente foi estopado aqui, a gente deixou de perder R$110, porque a gente protegeu, tá? Então, por isso que às vezes a gente consegue descer e sair de um stop técnico, ponto técnico para entrar, mas a gente acaba tendo oportunidade de descer. O ideal é o quê? Você não pegar e, por exemplo, vamos supor que o stop técnico aqui é R$200, você que fala assim, pô, vou entrar e vou deixar em 100. Aí é perigoso, porque no início talvez o preço venha brigar próximo ao stop técnico e depois derreta. Agora, quando ele vai fazendo aí alguma possibilidade de você diminuir o teu stop, é bom, né, durante o trade, né? Vamos lá. Agora aqui, ó, o preço por enquanto, ele está totalmente vendedor, tá vendo? Ó? A média de 20 está um pouquinho inclinada para baixo, perdão, a média de 200 está um pouquinho inclinada para baixo, a média de 20 vermelha inclinadíssima para baixo, a média de 8 ela está bem inclinadinha e ela faz esse desenho aqui da bandeira pra gente, ó. Deixa eu tirar aqui o meu desenho. Tá vendo como é que a média de 8 ela já está dando um desenho aqui pra gente aqui, ó? Como se ela estivesse fazendo a bandeirinha dela. Por mais que ela tenha passado para baixo, ela pode ser rompida aqui facilmente, tá? Então vamos ver se a média de 20 aqui ela vai continuar aqui. E para pensar em compra, por enquanto, sem pensamento em compra. Deixa eu ver aqui para trás como é que tá. Ó.
A gente tem aqui também, ó, se você parar para olhar para trás, a gente tem aqui esse ponto aqui, ó, de fundo, ó, tá vendo? Ó? Vamos subir um pouquinho mais, ó. A gente tem essa região aqui de fundo, ó, tá vendo? A gente sempre pensa em região, tá? Não pensa em fundo específico. Isso aqui dentro de uma região. Até essa região aqui, tá vendo? Ele pode estar fazendo um pullback para poder derreter. Se a gente pensar aqui, ó, no fibo, ó, tá vendo aqui a região que eu falei, ó, e é os 50%. Ó, vou apagar aqui, tá vendo? Dentro dos 50%. Então a gente pode também estar aí vendo um pullback. Por enquanto ainda é venda, né? Vamos ver. Ele só não pode fechar aí acima da média de 20, porque aí se ele fechar acima da média de 20, ele já está configurando o quê? Aquela zona de armadilha. Lembra? Que entre a média de 20 e a média de 200, ali ele configura aquela zona de armadilha. Aí a gente já fica já um pouco mais apreensivo para esse trade, né? Vê muito a média de 200, ela como um imã, né? Então, por exemplo, ele pode ir até a média de 200 aqui também, tá vendo? Só que a gente precisa de alguma coisa. Então, para acreditar. Então, um exemplo. Vamos dizer que eu estou aqui na média de 200. Isso aqui é a média de 200. Se o preço está aqui embaixo, ele está longe da média de 200, o que você imagina? Que ele vai fazer um pivô a favor da média de 200. Se ele está lá em cima, você imagina o quê? Que ele vai fazer um pivô em direção à média de 200. Tá? Então você precisa de algum movimento para você buscar o teu alvo na média de 200. Por que eu candle agora? Agora, nesse momento, já era para essa média estar verde e para esse candle também já está verde. Por que ele não está? Porque como a regra do Tabajara é em cima da média de 20, ainda não tem 20 candles, tá vendo? Tá o candle 18 agora. Então, a gente precisaria minimamente disso daí, desse candle de 20 candles para poder ela começar a colorir. Mas o que a gente já consegue analisar aqui, ó, que a média de 20, ela passou para baixo do preço, a média de 8, ela já está cruzando a média de 20, então o preço ele tende a ir lá na 200, tá? Agora eu poderia entrar comprado aqui, para poder, exemplo, isso aqui é um erro comum, ó. Pô, daqui para 200 são 16 pontos, R$160. Pô, já pagaria meu stop e sobraria alguma coisa. Só que para eu entrar aqui, onde é que estaria meu stop? Tá aí aqui nesse fundo aqui, ó. Onde que estaria meu stop? Estaria nessa barra? Então a gente precisa ter um stop, tá? Então ele está fazendo aqui um impulso grande, tá vendo? Então vamos imaginar que daqui a pouco, quando ele fechar o candle 20, ele vai começar a colorir. Então se eu pegar aqui do fundo aqui, que ele fez, até esse topinho, ó, tem um fibo, tá? E aí, o que seria aqui a ideia? Esperar ele começar a derreter, tá? Ele derretendo aqui, ele pode vir fazer aqui um pullback nessa média de 8, tá? Na própria aqui, retração na média de 20. E aí, talvez ele forme um pivô para subir, tá? Então a gente precisa de esperar esse movimento aí, ó. Eu vou ajustando aqui as máximas, tá vendo? Ó? Vou ajustando as máximas e a gente espera ver o que pode acontecer aí. Tá vendo? Ele começou aqui a fazer, tá? Esse retorno aí para a média de 8, esse pullback. A gente tem esse fibo e esse fibo, ó. E esse fibo aqui, tá? Se eu pensar no primeiro fibo, que é o fibo que pegou lá a máxima antes do gap, o que a gente poderia ver aqui, ó? A gente poderia ver que ele fez aqui um pullback, ó. Então, olha como é que é complexo o negócio, ó. Impulso, correção na região de 50%, ó. E pode estar vindo fazer isso aqui, tá? Agora, se eu penso no fibo amarelo, o que ele pode estar fazendo? Ele pode estar fazendo o contrário, um impulso, uma correção também na região de 50% desse fibo e fazer um pivô para poder vir buscar no mínimo aqui a 200 ou fechar o gap, né? Então a gente tem que dar uma olhada nisso aí, tá? Então você vê que é uma área perigosa, é uma faixa de Gaza, né, aqui, onde já começou já o candle de correção aqui a virar preto, porque já passou de 20 candles, né? Então agora a gente tem que olhar isso aí com cuidado. Eu vou só tirar aqui um pouco essa média aqui, esse fibo maior, que agora a gente já está começando a querer procurar por uma possível compra também, tá? Então aqui, ó, se ele fechar aqui abaixo desse fibo de 61 aqui, ele pode estar indo buscar aqui o fundo, né? Então a gente tem que agora analisar, isso que é complicado, a gente tem que analisar as duas possibilidades de fibo, tá? Se o preço está entendendo como pullback para continuar descendo, ou se ele está entendendo como pullback para continuar subindo.
E aí eu preciso de pegar o que aqui? O que eu posso pegar? Eu posso pegar o fibo, tá vendo? Essa pernada de alta, que em tese inicialmente era uma pernada de correção, tá? E vir aqui é uma opção. Uma outra opção é eu entender que a média de 20 ó, já está começando a ficar verde, já está começando a querer mudar a tendência para uma alta. A média de 8 deveria estar por baixo aqui desse preço, pode ser que ela vá para baixo agora, né? E aí ele pode estar fazendo aqui um pivôzinho. Agora, se eu fizer essa análise de pivô, eu tenho que acreditar que ele vai passar direto da 200. Ó. Se eu puxar aqui o fibo, ó, olha onde é o primeiro alvo. O primeiro alvo está acima do fechamento do gap. O segundo alvo, romper a máxima anterior, tá vendo? Do fechamento. Então é um alvo, né? Um alvo bacana. Então a gente tem bastante espaço. Se a gente tem esse espaço todo, eu também poderia esperar um pullback na 200, tá? Então são várias situações aí. Vamos lá, tá vendo? Ele está formando nitidamente um pivô, tá vendo? Só que eu poderia entrar aqui agora comprado. Olha a diferença. Então, um exemplo. A minha entrada é aqui, ó, tá? De R$250, tá vendo? Se eu entrar aqui nesse ponto, eu poderia aumentar os contratos, ó. Poderia aumentar os contratos. Por quê? Porque o tamanho do risco, o meu está diminuindo, ó. Olha como é que o meu risco está menor, tá vendo? Eu poderia fazer 2 contratos, por exemplo. Só que o problema aqui, se eu entrar nesse ponto, seria uma entrada de pivô, só que seria uma entrada antecipada. Significaria que eu estou acreditando que ele vai fechar um candle aqui acima e formar o pivô, né? Então, quando que eu gosto de fazer esse tipo de entrada? Quando eu não estou com saldo negativo no dia. Então, por exemplo, se eu não tivesse feito a primeira entrada, que é uma entrada sem confirmação, uma entrada mais antecipada também, aí eu poderia fazer essa agora. Agora, como eu fiz o primeiro trade do dia com uma entrada antecipada, agora a próxima eu preciso de uma entrada confirmada, uma entrada que o preço já me mostra, ó, revertemos a tendência, ó, tá vendo? Como é que ele agora pode estar fazendo até aqui o pivôzinho dele de baixo? Vamos ver como é que ele está aqui. Tá vendo? O pullback aqui na região, por enquanto ele ainda está mandando, ó. O pullback aqui, tá vendo? Porque o FIBA ele não vai te dar o ponto às vezes exato, tá vendo? Então você vai ter isso aqui, ó, você vai ter uma região. Aí vamos supor que você tem aqui um preço, deixa eu botar assim, ó, tá vendo? Essa região aqui, eu vejo uma região. Então vamos supor, você coloca aí, ó, um pontinho para cima, um pontinho para baixo, um pontinho e meio mais ou menos, você tem uma região. Então não quer dizer que ele vai chegar aqui, o preço vai tocar exatamente na linha dos 50%, encostar certinho e já vai derreter. Às vezes acontece isso sim, mas não é uma regra, então é mais uma região. É igual quando você vê esses fundos, tá vendo? Você não pode pegar pavio e fazer o fundinho, você vê uma região também, tá? Então, vamos ver, ó. Ele pode estar fazendo aqui, ó, um pivôzinho aqui de pré-rompimento do pivô, tá vendo? Impulso, correção, impulso. Esse aqui também poderia ser um fundo duplo, tá? Só que quando a gente pensa em fundo duplo, a gente não pensa ele num topo, tá vendo? A gente pensa ele num fundo. Então, para ele ser um fundo duplo aqui, o ideal seria que ele não estivesse formando isso aqui, tá vendo? Ó, 1, 2, tá vendo? 3. Isso seria um fundo duplo, né? Para subir. Só que aqui já é um topo, então aqui ele não é muito legal para isso. O legal seria se a gente visse isso aqui, ó. 1, exemplo, 2, 3, para poder subir. Aí talvez fosse um fundo duplo, ó. Vamos lá, ó. Agora sim. Agora ele está do jeito que a gente já começa a gostar, ó. Tá vendo? A média de 20 já está bem virada para cima. A média de 8 já está abaixo do preço, tá vendo? E agora ele poderia confirmar aquele pivô, ó. Tá vendo? Você consegue visualizar? Impulso, correção, impulso, ó. Impulso, correção, impulso. Se ele fechar aqui acima, ele confirma o pivô. Aí eu posso projetar alvos e tudo mais, tá? Agora, qual seria o tamanho desse stop? Vamos lá. Ó, o stop seria de 23, 24 pontos, tá? Para eu entrar nessa operação. Tá dentro do meu gerenciamento, porque o gerenciamento é de 25 pontos e eu ainda consegui, vamos dizer assim, proteger sem ser a perda máxima, então eu teria como aí entrar, tá? Então com 25, mais 15 aí que eu protegi, poderia entrar até com um pouquinho mais do que os 25, né? Já que eu já protegi do primeiro trade, mas não a ponto de eu colocar mais do que um contrato, né? Se ele romper e fechar lá acima, eu coloco o FIBO de volta, tá? Por enquanto, me parece mais que ele está respeitando
esse fibo aqui, ó, do que o para romper para cima, tá vendo? Bom, se ele fechar aqui abaixo, tá vendo? Abaixo dessa retração de 61 aqui, ele pode vir testar esse fundo aqui de novo. Então, se ele está fechando aqui embaixo, ele pode vir buscar esse fundo aqui. O problema é que para eu entrar aqui agora, para vir buscar esse fundo, onde é que estaria meu stop? Aqui em cima, ó. Em cima desse retângulozinho. Tá vendo? Não fechou abaixo, deixou pavio e voltou. Tá vendo? A coloração ainda do candle tá ainda não sendo a favor. Tá vendo? Ó, deixando o palito aqui, ó, deixando o pavio para baixo, pavio para baixo. Às vezes o que você pode fazer é ir aumentando, tá vendo? Ó, o teu range. Para ver se o preço ele tá tendo algum tipo de comportamento aí que você possa associar com alguma resistência ou algum suporte, sei lá. Tá vendo? Se eu pegar lá de cima, ó, da perna lá de cima, ele fez aqui um pullback no 61, tá vendo? E ele deu a oportunidade de a gente entrar, ó. Se tivesse feito isso antes, ó. 1, 2. O que a gente vê aqui, ó? O preço fez isso, ó. 1 teste, 2 testes. Perdeu o fundo, derreteu. Topo duplo. Ele deixou um padrão gráfico aí pra gente entrar no movimento. A gente não entrou. Ó. Nesse ponto já 11h50 da manhã, tá? Quase 3 horas de pregão rolando, né? E aí muitas vezes o que acontece? Tem dia que não dá trade, tem dia que o Tabajara ele não tá te mostrando nada, ou o Trade System de uma maneira geral, né? Aí você tem duas opções. Ou ficar tradando e boletar pra caramba de repente aí tá com um stop gigante, ou você encerra o teu dia, ou você tem paciência e espera aí oportunidades, tá? Então a gente tem que esperar alguma coisa. Agora, ó, já tá começando a ficar vermelho de novo. Ó. O que eu posso fazer? Posso tentar procurar uma venda. Mas se eu procurar uma venda, eu tenho que achar alguma lógica para vender. Eu não posso simplesmente pegar aqui, mas é um martelinho aqui e tal, vender. Porque ele está em cima. Olha como é que ele está muito perigoso, ó. Ele está pertinho desse fundo, ó. Então eu posso vender esse martelo, botar meu stop aqui, ele não vir aqui no fundo, sentir o fundo e voltar tudo. E não dá chance de proteger, tá? Então a gente tem que estar bem ligado para a gente não ficar tomando stop de bobeira. Esse primeiro stop já foi de bobeira, né? Agora, se eu esquecer o do dia, o movimento do dia anterior e tal, e eu pensar já no dia que a gente está, ó. Vou botar aqui só para a gente ter uma ideia. Esse aqui é o tipo de barra elefante. Qual que é o conceito aí de barra elefante? A gente tem a barra elefante de ignição e a barra elefante de exaustão, né? Então, teoricamente, a barra elefante de ignição, ela parte das médias, né? E a barra elefante de exaustão, ela está longe, distante das médias, né? A gente poderia tentar ver aqui nessa barra aqui alguma opção. Deixa eu ver aqui se o meu risco ela me dá na média. Tá vendo? O meu risco dela de 1 para 1 já está acima da 200. Então ela teria que esperar um gift, alguma coisa. Para eu não entrar nessa média aqui. Tá vendo? Se ele deixar esse giftzinho, ó, ele pode me dar aqui uma opção de 8 pontinhos de stop. O problema disso, eu poderia fazer esse trade, tá? Ó, deixou o gift, eu poderia colocar aqui uma ordem de compra, tá? Com stop aqui na mínima e o alvo na média. Isso eu posso fazer. Só que ele pode também bater aqui nesse topo, ó, e voltar. Então, 7 pontos pro topo, 8 pontos, quase 1 para 1. Ó, ele já violou ali o topo, eu vou entrar. Ó. Entrei com um contratinho, mas aqui eu vou entrar com o stop bem ajustadinho, tá vendo? Eu até poderia ter entrado com mais contratos, porque o stop é ajustado, tá? Mas agora o que eu tô fazendo? Eu tô colocando em risco, basicamente, o que eu recuperei do primeiro trade. No primeiro trade eu tinha um risco de 250, mas eu saí com 105. Então essa margem que sobrou é que eu tô colocando em risco aqui agora, não o meu segundo tiro, tá? Então é a gestão financeira que eu tô fazendo. Então, ó, vamos ver. Aqui eu vou projetar essa barra elefante, que é o que eu tenho que fazer, ó. Eu entrei por ela, tá? Ó, eu entrei pela barra elefante,
Então, vou deixar a projeção dela, tá? A barra elefante, apesar de ser um stop caro, geralmente ela tende a dar continuidade, tá? Agora, risco bem grande, tá vendo? Ela pode estar assim, ela pode sentir aqui esse topo, ó, e voltar tudo para me estopar. Então é um risco, né? Então se eu puder proteger, eu protegerei. Porque talvez ela não vá conseguir chegar lá em cima. Mas se eu botar aqui ela na 200, o alvo na 200 aqui, ó, tá vendo? Deixar um pouquinho aqui pro santo, eu pelo menos pago o meu stop do dia, tá vendo? Geralmente, às vezes, esse segundo trade aí pós o stop, é um trade que a gente acaba alfaçando. A gente está mais preocupado em pagar o stop, ó, paguei o stop já, ó, do que fazer o gain, né? Então eu vou proteger aqui antes da hora. Por que eu vou proteger? Eu vou proteger nem no break-even, ó, porque aqui é o topo, tá vendo? Ele pode voltar aqui agora e me estopar. Ah, mas ó, você não protegeria só quando tivesse uma barra preta aqui de repente para você proteger? Sim, seria o ideal. Mas, como ele está nesse topo aqui que ele já bateu 2 vezes, ele pode aqui agora fazer um pullback nesse topo para poder voltar, ó. Ele pode fazer isso, ó, fazer um pullback para poder romper, ou ele pode voltar aqui para baixo de novo, perdendo esse topo. Então agora já ficou uma coisa difícil, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que ó, já é o segundo alvo, pegou. Vendo, o segundo alvo da minha barra elefante, né? Agora você repara como ele está fazendo barras compridas ou barras grandes, ó, tá vendo? Se ele romper muito lá em cima, pode até ser característico da barra de exaustão, que ele vem muito lá de baixo, mas por enquanto, ó, deixando uma sombrinha aqui na 200, agora tem que esperar para ver o que ele vai fazer. Deixa eu botar aqui para esse fundinho aqui, ó, que talvez, tá vendo? Talvez ele possa passar aqui, passar da 200 e aqui. Agora, o que a gente esperaria? O trade da 200 aqui, ó como é que ele veio lá de baixo, 25 pontos. Olha, ele está exatamente no ponto de pullback aqui do fundo, tá vendo? Aqui seria o ponto que ele teoricamente, ele teria que sentir para poder vir fazer um pullback, ou ele teria que romper e ir embora mesmo, é o que ele está fazendo. Esse é o problema, tá, pessoal? Tá vendo? Se eu tivesse feito aqui, ó, a minha entrada aqui e o stop barra, mesmo que eu não estivesse respeitando aquela ideia de... Tá vendo aqui, ó? Entrada, o stop estava aqui, ó. Fechou uma barra, subiu. Fechou uma barra, subiu. Fechou uma barra, subiu. Estaria com o stop aqui, ainda estaria no trade, tá vendo? E digamos que ele feche desse tamanho aqui, ó. Depois que esse candle fechar, o stop viria aqui para ele, ó. Se eu tivesse feito essa gestão, ó, estaria já com 23 pontos aí, tá? Mas tá bom. Tava com 105 de negativo, fiquei com 100 aí de positivo, tá? Não tá ruim, não. Vamos ver se ele vai dar mais alguma oportunidade. Agora, para ele dar mais alguma oportunidade, inicialmente aqui, a gente precisaria de ter o que aqui, ó? Essa perna que foi muito grande, ela tem que ter uma correção. Tá vendo? Ela tá bem longe da média de 8, ó, tá vendo? Bem longe, ó, da média de 8, bem longe da média de 20. Se ele vier fazer um pullbackzinho aqui, ó, porque lembra que a gente falou que eu posso ter aqui, ó, a média de 200, tá? Que a gente falou já num outro vídeo, que a gente tem aqui, ó, um pivô pré-rompimento, um pivô que fura para cima, fura para baixo e vai embora, que é na 200, e um pullback pós-rompimento da 200, tá? A gente tem essas 3 opções aí. Então ele pode aqui agora dar uma delas pra gente. Então a gente tem que agora estar ligado. Porque sem um pullback a gente não tem stop. Eu vou colocar stop aonde? Deixa eu botar aqui, só para poder saber onde está o gap. Ó, tá vendo? Tá quase fechando o gap. Vamos ver se ele vai sentir o gap ou se ele vai continuar. Difícil, né? Ele seguir assim uma barra tão reta seguida. Não é sempre que acontece. Fechou o gap já. Deixa eu botar agora aqui, ó, da máxima a mínima, já que ele não tem pivô, nada pra gente projetar direitinho, só aquele espelhamento, né? Tá vendo? Ele perdeu aqui. Também acontece, tem trades que às vezes se faz assim também. Você pega a perna inteira, traça o fibo para retração, mas quando ele rompe a faixa de gás, ele tende a ir buscar o topo, né? Uma situação aqui, tá vendo? O preço ele tá acima da 200,
Então ele tende ainda a voltar para 200. Lembra que a 200 é magnética? Agora, se a média de 8 ela passar 200 e a 20 passar 200, aí o pullback que a gente espera já não é mais na 200, já é na própria média curta, tá? Que aí de repente pode te dar uma entrada. Então, ó, por exemplo, o preço está lá em cima, ó, tá vendo? Enquanto a média de 8 está aqui embaixo, o pullback é na 200, tá? Se a média de 8, se essa média aqui, ela passa por cima da 200, ó, ela faz isso aqui, ó. Aí eu já estou esperando já o pullback na média de 8. Se a média de 20 tá por aqui por cima também, esse pullback pode ser na 20. E aí você começa a mudar o ponto de pullback. Caramba, que pancada, cara. Daqui a pouco ele não cabe nem mais no gráfico. Ele vai embora até a lua. Aí realmente é aquele trade que o cara que fez um gerenciamento barra, o cara tá rindo pra lua agora, ó. Olha como é que é a vantagem do barra. Do barra que eu digo, o barra independente de cor, tá? Então, ó, o stop estava aqui. Vamos lá. Vamos. Mesmo fora do trade, a gente estuda. Uma coisa que eu realmente aprendi muito com o Ogro é isso, cara. Às vezes tu tá fora do trade, saiu, enfim, alfaçou e tal. Você ficar aproveitando para estudar. Então, se tu tivesse feito o gerenciamento barra, ó. Fechou barra. Fechou barra. Fechou barra. Fechou barra. Tá vendo? Cada barra que faz sobe stop. Fechou barra. Aqui você ainda não pode subir. Ainda está aí aqui, ó. Agora fechou outra barra, tu viria para cá. O que significaria isso? Tá vendo? Que quando o ativo ele pega uma tendência forte dessa, ele nem perde o fundo da barra anterior, ele vai embora direto, tá vendo? Como ele foi aqui agora. Então o stop barra aqui agora teria te colocado em um trade, cara, de 46 pontos. Tá? Um gerenciamento, né, de stop. Então você vê que o operacional não basta ser a regra de coloração, a média móvel, entender o que é um pivô, o que é um espelhamento, quando não tem um pivô para projetar. Tem que entender o que é um gerenciamento de stop, que pode te levar num trade mais longo ou não. E aí tudo isso vai variar, né? Agora é somente sofrer, né? Agora, depois de uma pernada tão forte assim para cima, ele precisaria fazer uma correção, tá vendo? Mesmo que fosse na média de 8. Tá vendo? A média de 8 já rompeu ele, tá vendo? Cara, o cara não para de subir, irmão. Teve dias aí que a gente estava operando, cara, que o BC entrou e fazia uma barra vermelha gigante aqui. Não aqui nesse ponto, né? Mas em algum ponto, assim, depois do dólar crescer muito. Que operar o dólar também tem esse ponto, ó. O cara vai... Hoje ele vai até a lua, galera. Então, não quer deixar uma carona pra gente. Dolinha, faz um pullbackzinho, Dolinha. Deixa uma oportunidade pra gente aí. Então, às vezes, cara, o dólar tem essa questão da interferência do Banco Central, né? O BC, às vezes, ele entra para vender dólar e aí tu tá aqui, pô, compradão, e aí ele vem aqui e faz assim, ó. Pam, uma barra, né? Agora sim, pessoal, ele precisa fazer um pullback. Um pullback legal. Tá? O ideal mesmo seria que ele fizesse um pullback aqui na região, pelo menos 61, tá? O melhor dos mundos seria que ele até ignorasse a média de 8, ele viesse até aqui pelo menos, ó. Para depois ele dar uma continuidade. Às vezes ele vem na médiazinha mais curta e continua. Que tem até setups que utilizam a média curta, geralmente a média de 9, né? Para poder fazer esse tipo de gerenciamento. Quando ele faz uma pernada de alta muito grande, o ideal aqui agora seria que ele fizesse isso aqui, ó. Um candle, mais umzinho, tá? Pelo menos 2 candles ou 3, tá? Não é a quantidade, tá? Mas é o tamanho do movimento. Tá? Se ele viesse até aqui, seria perfeito. Perfeito, tá? Mas se ele não vier até aqui, ele deixar aí pelo menos, ó, 2 candles aqui, e aí começar depois a fazer um candlezinho de sequência aqui, um engolfozinho para poder continuar e subir, aí seria legal, porque seria um ponto de stop, né? E você iria embora. Então, ó, empurraram o mercado para baixo, e o mercado falou assim, não vou descer, eu quero continuar subindo. Aí continua, fechou lá em cima. Então, agora aqui já mostrou o quê? Que nessa região aqui de topo tem vendedores, tá? Tem vendedores aqui fortes, tá? Aqui nesse ponto tem vendedores, mas também tem compradores aqui nessa região bem fortes, ó, jogando o preço para cima. Então vamos ver o que vai acontecer. Talvez de repente vai lateralizar, porque depois de uma puxada dessa aqui também,
às vezes acontece o quê? Que o preço ele chega aqui, ele fica num zigue-zaguezinho, ó. E esse zigue-zague ele pode ficar até a média de 20, cruzar 200 e chegar no preço. Para daqui ele dar uma pancada, fazer um power breakoutzinho, né? Agora ele rompendo essa máxima aí, já estaria dando uma entrada aqui, ó, tá vendo? O stop seria essa mínima aqui. Deixa eu tirar o fibo. O stop seria essa mínima. Agora o problema de entrar aqui. O stop tá até barato, tá? Vale até o risco. Mas eu vou projetar o quê? Aí você tem que ver se tem alguma coisa para projetar. Se eu projetar o espelhamento, primeiro alvo já foi, segundo alvo já foi, o terceiro alvo está quase, ó, desse espelhamento. Ó. Se eu projetar da mínima ao topo, o terceiro alvo, aí já estaria um pouquinho mais acima, ó. Pode ser isso. Ou pode ser o espelhamento também desse movimento aqui inteiro, ó. Que eu não acredito muito. Que o preço já fez um movimento muito violento para cima, ó, tá vendo? Mas às vezes poderia ser um espelhamento dessa perna daqui inteira, ó. Agora, para você entrar aqui nessa média, é muito arriscado. Ele fez 1, 2, 3 quedas de correção. Olha o tamanho desse pavio, tá vendo? Ó, o pavio que tentou romper, ó, socaram para baixo, ó. Agora, o ideal teria que ter um fechamento aqui acima, tá? E você entrar depois desse fechamento, para você voltar pro trade aí. Risco pequeno, dependendo de onde eu quero fechar, ó, 15 pontos. 15 pontos. Como eu tenho o meu gerenciamento, e eu estou com R$100 positivo aqui, eu posso entrar tranquilamente. Quando ele está fazendo aqui aquela lateralizaçãozinha, ó. Eu vou até passar aqui, ó. Aqui pode ter sido uma violação. A superação do candle verde, ele teria que ter dado entrada. Tá vendo aqui, ó. E a superação desse martelinho também, ó. Agora ele pode estar fazendo aqui aquela lateralização que a gente falou, tá vendo? Ele pode ficar aqui nesse zigue-zague, ó. Até a média de 20 chegar também. Vamos ver, vamos esperar ver o que vai acontecer. Tá vendo os volumes, ó. O volume foi forte para essa venda aqui, que não foi bem sucedida. Agora os volumes de compra estão pequenos, tá vendo? Estão pequenos. Ele fez muita força, né? Já teve muito volume aqui, ó. E o pullback, ó, foi curto, mas foi na média curta, tá vendo? Aqui, eu vou entrar... Aqui ele já fechou acima, tá vendo? Já fechou acima. Eu vou entrar aqui como por violação. Ele deixou aqui, vou botar o meu stop aqui embaixo, tá? E aí vem uma outra coisa. A galera opera às vezes muito suporte e resistência, né? Esses rangezinhos. O que acontece? O preço, quando ele lateraliza, vou até colocar mais para cima. O preço, quando ele lateraliza, o ideal é o quê? Exemplo, ele fez uma pernada de alta. Aí ele consolidou aqui, tá? Se eu for fazer uma entrada de suporte e resistência, algo do tipo, o ideal é fazer a favor do quê? Da perna anterior. Porque normalmente aqui, ele vai continuar a tendência, tá? A correção é mais difícil, né? Agora eu estou no trade. E vamos projetar aqui para a gente entender o que esse cara está fazendo. Ou eu posso fazer isso para projetar lá, ó, tá vendo? O alvo inteiro. Agora eu posso botar aqui e entender o que ele pode estar fazendo aqui também, tá vendo? Ele pode estar vindo só aqui, na máxima do dia de ontem. Então é um ponto que ele pode sentir também o preço, ó. Deixa eu ver aqui qual que seria o meu ponto aqui, ó. Tá vendo? Nesse ponto aqui eu saí, eu não pagaria nem 1 para 1 em relação ao meu risco, tá vendo? Aí não valeria a pena. Teria valido a pena entrar nessa posição aqui, tá? Então eu vou deixar aqui o meu alvo do espelhamento, dessa perna inteira. E vou deixar aqui um ponto, uma linha para poder eu saber que aqui está na máxima ali do pico do dia, né? Ou ele pode estar indo lá atrás também, ó, tá vendo? A gente pode estar fazendo isso aqui, ó. De repente ele pode estar indo lá buscar isso aqui, ó. Quando você dá um zoom, repare bem, ó. Olha como é que agora fez sentido, ó. Agora fez um sentido, ó. Tá vendo que a máxima, aquele topinho que eu tinha marcado aqui, ele poderia estar indo até ele, por acaso, ele é uma retração, ó. Dessa pernada inteira, ó, lá do topo até aqui. Então significa o quê? Que se ele romper aqui, ele pode ir lá em cima.
e buscar esse topo. Talvez não hoje, né? Talvez ele vá buscar em outro dia. Mas agora ele pode estar fazendo isso. Agora esse pavio aqui, ó, esse pavio superior aqui que ele é perigoso. Eu vou ajustar aqui para baixo dele, tá? R$40 aí vou deixar de perda, porque ele tá esquisito, tá? Tá vendo? Ele tá deixando aqui, esse candle aqui perdido, uma vez que ele seja perdido, ele tá num topo, né? Então ele pode estar iniciando aqui um padrão de reversão. Então a gente tem que esperar aí, mas vai entrando bastante volume aqui agora de compra na região, tá vendo? Vou botar aqui no break-even, se voltar pelo menos eu já não saio mais prejuízo, né? Então esse segundo trade é um trade que a gente acaba pensando em outras coisas além do trade em si, né? Como esse pivô aqui é um pivô muito difícil de você projetar ele, né? A gente já começa já, ó, ele tá falhando muito ali em cima. Eu vou deixar minha ordem aqui, ó. Deixar minha ordem aqui, porque é melhor garantir um pouquinho, né? Do que devolver tudo. Até porque ele já fez um movimento muito forte de alta anterior. Ele pode até ir lá? Pode até ir lá, mas a gente já fica preocupado. Se ele romper aqui, ele pode ir lá em cima, pessoal, tá? Então, exemplo, ó, eu poderia estar indo buscar, ó, 800, tá vendo? Mas aqui, ó, opa, pegou minha ordem. Pegou minha ordem, furou ali, ó, deixando já um pavio lá no rompimento. Vamos ver o que ele vai fazer aí. Bom, sai do trade já, né? Mas vamos só acompanhar para ver se ele iria daqui voltar ou se ele iria continuar essa alta insana aí. Um volumezinho de ordem aqui, ó. Os volumes de compra, tá vendo? Começaram a aumentar, ó, tem uma escadinha, tá vendo? Crescente, ó. Então pode ser que ele consiga fazer esse rompimentozinho aí e continuar a tendência, tá? Ele tá naquela configuração que eu gosto bastante, tá vendo? A média de 200 por baixo, a média de 20 por cima e a média de 8 por cima da de 20, tá? Então, ele tá aí fazendo um movimento bacana, beleza? Mas uma coisa que a gente tem que pensar nesse momento é isso aqui, ó. Isso que a gente tem que pensar nesse momento. Não me importa o que vai acontecer agora, tá? O que me importa é isso aqui, ó, que fechamos mais um dia no positivo. Então, 250 positivo, tá? Então isso que importa, tá? Não adianta a gente pensar, ah, mas poxa, se ele romper lá a máxima, se ele romper lá a máxima, ele vai lá em cima e vai buscar aí, vai buscar lá em cima R$800, R$900. Muitas vezes por pensar assim, eu encerrei o dia, ao invés de encerrar o dia com um gain pequeno, eu encerrei com um loss grande, porque eu comecei a buscar mais do que eu poderia naquele momento, tá? Então, principalmente a gente está operando aqui com um contratinho, no máximo 2, então a gente não está operando com 5, 10 contratos, porque queria buscar um financeiro muito grande, né? E lembrando, a gente está tentando respeitar aqui ao máximo o gerenciamento de risco, os tops que caibam no bolso. Isso aí que vai dar consistência, vai dar longevidade para nossas operações, tá? Então a gente tem que pensar sempre nisso, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado aí de mais um conteúdo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like e vamos junto aí com esse backtest, valeu? Um grande abraço, até a próxima. Valeu!